Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Luíse e, como prometido, eu trouxe para vocês a resolução das questões que vão envolver cruzamento genético na nossa revisão do assunto genética lá na plataforma do Google Sala de Aula. Então, quais são as questões onde vocês precisam, entre aspas, fazer esse cálculo? A segunda, a quarta, a quinta e a sexta questão. Vamos para a segunda questão. O albinismo é uma síndrome causada por um alelo recessivo, portanto, manifesta-se apenas em homozigose. Significa que ele só vai se manifestar se ele estiver em dupla, se esse genótipo for igual, dois recessivos. Um casal de genótipo heterozigoto, bem aí a gente já para. A questão está dando todas as informações para vocês. Sempre se lembrem disso. Leiam a questão e vocês vão ver todas as informações que vocês vão precisar para resolver. Então, vamos lá. Primeira informação. Um casal de genótipo heterozigoto. O casal é heterozigoto. Os dois têm genótipo heterozigoto. Então, significa que os dois são azão-azinho. Tanto a mulher quanto o homem. Voltando, um casal de genótipo heterozigoto, para característica do albinismo, decidiu ter filhos. Contudo, antes de iniciar as tentativas, realizaram um exame de cariótipo para verificar os cromossomos, os alelos e os genes, para saber qual a probabilidade de seus futuros filhos, futuros bebês, nascerem com albinismo. Qual seria a probabilidade dos filhos desse casal nascerem albinos? Eu quero essa probabilidade em porcentagem, como a questão pediu. Então, vamos lá. A gente vai fazer aquele velho cruzamento genético, aquela combinação de alelos que a gente já fez em sala várias vezes. Então, aqui eu tenho o alelo dominante da mãe e vou cruzar ele com o alelo dominante do pai. Azão. O mesmo alelo dominante com o alelo recessivo. Aqui, então, eu tenho azão-azinho. Agora, eu vou pegar o outro alelo, não aquele. Aquele a gente já fez todos os cruzamentos que precisava do alelo dominante. Agora, a gente vem para o alelo recessivo. Azinho com azão, azão-azinho. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o resultado. Tanto faz se você botar azão-azinho ou azinho-azão. E, novamente, outro cruzamento, azinho com azinho. Vai dar totalmente recessivo. Então, vamos lá. Eu tenho 4 tipos de genótipo. Um totalmente dominante, azão-azão. 2 heterozigotos, azão-azinho. E um totalmente recessivo. Lembrando que o indivíduo que nasce totalmente recessivo para a característica do albinismo, nasce com albinismo, ok? Só é afetado com albinismo quem é totalmente recessivo, que tem um alelo recessivo em homozigose, alelos iguais. Então, vamos lá. De 4 possibilidades, em uma eu tenho o nascimento de um filho com albinismo. Então, desses 100% que representam essas 4 possibilidades, quanto em porcentagem representa essa uma chance? 25%, ok? Então, a resposta para a segunda questão é 25%. Quarta questão. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas braços e pernas são muito curtos. Essa doença ela é causada por um gene dominante, então é diferente do albinismo. O albinismo ele é causado por um gene recessivo. Essa doença, que é um tipo de nanismo, a acondroplasia, ela é causada por um gene dominante. Não vão se confundir. Só repetindo, a questão está dando todas as informações para vocês, então é só prestar atenção no comando da questão. Voltando. É causado por um gene dominante que, em homozigose, ou seja, repetidamente, quando o genótipo tem 2 alelos iguais, provoca a morte antes do nascimento. Os indivíduos normais são recessivos, porque eles não têm nenhum tipo de alelo dominante a respeito dessa doença. E os afetados são heterozigotos. A probabilidade de um casal acondroplásico ter uma criança normal é de quê? Qual a probabilidade de um casal que ambos têm esse tipo de nanismo
qual é a possibilidade que esse casal tem de ter um filho normal, sem nanismo, ok? Então, vamos lá. Se os dois indivíduos desse casal têm esse tipo de nanismo, então, todos eles são azão-azinho. Lembrando bem aqui, os indivíduos afetados são heterozigotos. Se ele é afetado, ele tem a doença. Se o casal tem a doença, então significa que os dois são heterozigotos. Tem um alelo dominante e um outro recessivo. Então, vamos fazer o cruzamento. Azão com azão. O que acontece quando o indivíduo é azão-azão? A própria questão deu a informação para vocês. Essa doença é causada por um gene dominante que, em homozigose, que é esse caso aqui, provoca a morte. Então, não é essa combinação de alelos. Próxima combinação. Azão-azinho. O indivíduo heterozigoto, afetado pela doença. Ele tem esse tipo de nanismo. Vamos para o outro alelo. Azinho com azão. Novamente, um indivíduo heterozigoto afetado, que tem a doença desse tipo de nanismo. E, por fim, última combinação. Azinho, azinho. Então, vamos lá. A questão te disse que o indivíduo que é desenvolvido a partir de azão-azão nem chega a nascer. Ele morre antes do nascimento. O indivíduo que é afetado, que tem o nanismo, ele é heterozigoto. Então, ele é azão-azinho. E o indivíduo que é considerado normal, ele é totalmente recessivo, porque ele não tem nenhum traço desse gene que causa doença. Então, novamente, se eu tenho 4 possibilidades de genótipo que vão surgir a partir do cruzamento desse pai e dessa mãe que tem esse tipo de nanismo, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, eu tenho 4 possibilidades. E só uma eu tenho um indivíduo que é normal, em porcentagem, como eu posso representar isso? 25% de chance de nascer um indivíduo normal. Então, a resposta da quarta questão também é 25%. Quinta questão. Quais genótipos podem resultar do cruzamento genético entre um homem de olhos azuis, já está te dando genótipo, azinho-azinho. Lembrando, fenótipo é a manifestação externa, genótipo são as características genéticas. Então, aqui eu tenho fenótipo de olhos azuis, que é resultado desse tipo de genótipo, azinho-azinho. E uma mulher de fenótipo olhos castanhos, que tem o genótipo azão-azão. Quais genótipos podem resultar a partir desse cruzamento entre um homem de olhos azuis, azinho-azinho, e uma mulher de olhos castanhos, que é totalmente dominante, azão-azão? Vamos lá. Vamos fazer o cruzamento novamente. Eu pego um dos alelos e faço cruzamento com o alelo do outro par. Azão, azinho, o indivíduo heterozigoto, que vai nascer com olhos castanhos. Lembrando que o alelo dominante, ele não tem esse nome à toa. Ele domina a situação. Não precisa ter 2 alelos dominantes para uma característica se manifestar. Só um já é o suficiente. Então, aqui eu tenho esse tipo de genótipo, azão-azinho, que vai resultar em um fenótipo de olhos castanhos. Novamente, outro cruzamento, azão-azinho. Outro indivíduo heterozigoto, também de olhos castanhos. Agora o outro alelo, azão-azinho. Novamente o indivíduo heterozigoto, azão-azinho. Outro indivíduo heterozigoto. Então, a pergunta é, quais são os genótipos que vão resultar? 100% dos genótipos possíveis são heterozigotos. Todos os genótipos possíveis vão ser azão-azinho entre o cruzamento desses 2 indivíduos. Todos são heterozigotos, todos têm o alelo dominante, nenhum nasceu com homozigoto recessivo. Todos nasceram com um dominante e um recessivo. Então, isso significa que todos eles vão ser 100% heterozigotos
e de olhos castanhos. Sexta questão. Uma planta A e outra B com ervilhas amarelas. Lembrem-se que toda a questão vai dar as informações que vocês precisam para resolver o problema, ok? Então, aqui ele já está te dando a informação. Tanto a planta A como a planta B têm o mesmo fenótipo, que é ervilhas amarelas, e de genótipos desconhecidos. Então, bem aqui a gente já sabe o que a questão quer te dizer. Ele já está te dando o fenótipo. O que ele quer é que você descubra o genótipo. Quais alelos, quais genes essas plantas vão ter. Então, vamos retomar a leitura. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzadas com plantas C, que produzem ervilhas verdes. Outra informação importante. O cruzamento A e C, entre as plantas A e C, originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. Já o cruzamento de B e C, a planta B com a planta C, originou 50% de plantas com ervilhas amarelas, mas também gerou 50% de ervilhas verdes. Então, foi metade, metade. Os genótipos das plantas A, B e C são, respectivamente, então, lá na atividade de revisão, que eu quero que vocês marquem a alternativa correta. Aqui vai corresponder quais são os genótipos dessas plantas, A, B e C, nessa mesma ordem, ok? Respectivamente significa nessa mesma ordem que foi dada para vocês. Primeiro o genótipo da planta A, depois o da B, depois o da C. Então, vamos por partes. Vocês não precisam se desesperar nessa hora, ok? Então, vamos por partes. Primeira situação. A primeira situação é cruzamento da planta A com a planta C. Lembrando que a planta A, fenótipo, ervilhas amarelas. Planta C, fenótipo, ervilhas verdes. Resultado desse cruzamento, uma planta que produz ervilhas 100% amarelas. Então, vamos pensar um pouco. Se eu tenho um cruzamento de duas plantas diferentes, com características diferentes, mas os descendentes desses cruzamentos nasceram só com uma característica, puxaram só a um, né? E toda a proporção nasceu 100% de plantas que vão produzir ervilhas amarelas, o que a gente tem que pensar na hora? Provavelmente a planta A é totalmente dominante. Por quê? Em todos os alelos dela, em qualquer uma que fosse o cruzamento, qualquer cruzamento que se faça, essa característica de ter a ervilha amarela prevaleceu. Então, provavelmente, a planta A é totalmente dominante. Situação 2. Cruzamento de plantas B, que também tem o fenótipo de plantas que vão produzir ervilhas amarelas, com a planta C, que produz ervilhas verdes. Nesse cruzamento, a gente já tem uma diferença. 50% nasceram amarelas, ok? Já outros 50% nasceram verdes. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, se os descendentes desse cruzamento, se essas plantas que vão descender desse cruzamento produzirem 10 ervilhas, 5 vão nascer amarelas e 5 vão nascer verdes, porque a proporção é 50-50, ok? Então, é metade, metade. Então, vamos nos atentar. Se desse cruzamento, dessa segunda situação, com a planta B e C, nasceu 50% amarelas e 50% verdes, provavelmente a planta B não é totalmente dominante. Se ela fosse totalmente dominante, se ela fosse homozigota dominante, todas as plantas teriam o mesmo resultado da situação 1. Todas nasceriam amarelas, mas não foi esse o caso. Nasceu 50% amarelas e 50% verdes. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Que a gente já consegue notar. A planta C é totalmente recessiva. Porque de todos os cruzamentos que foram feitos, o máximo que ela conseguiu foi 50%. Qual é o resultado dessa questão? Planta A
Vzão, Vzão. Totalmente dominante. Quando se foi cruzado a planta A com a planta C, todo mundo nasceu amarelo. Planta B, Vzão, Vzinho. Ela não é totalmente dominante, mas ela tem que ter esse gene Vzão dominante. Por quê? Porque se ela não tivesse, não tinha nascido nenhuma amarela, ok? E planta C, totalmente recessiva. Vzinho, Vzinho. Gente, a gente fica por aqui hoje. Eu espero ter ajudado vocês com essas questões de cruzamento genético. Essa é uma das questões que vocês estão com muita dificuldade de fazer o cruzamento genético. Eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês no nosso horário de aula. É isso e até a próxima aula.